quando terminar a transmissão esportiva, sai tudo do ar, não é? Porque entra outra programação e só volta amanhã. Então, você manda para o zap 999-556965, você coloca seu nome, seu bairro e os seus palpites para os jogos, sem placar. Basta dizer, por exemplo, Botafogo e Santos, vou dar um exemplo, Botafogo, Bragantino e Vasco, Palmeiras e Cruzeiro, Palmeiras. Ou então você pode botar empate, fica a seu critério, tá bom? São exatamente 3 da tarde e mais 8 minutos. Você pode participar. Coloca aí no zap da Jornal. No zap não. Eu quero que você participe também no YouTube da Jornal. Durante toda a tarde e a noite. Você pode mandar durante toda a tarde e noite também o seu palpite. Porque vai ficar aqui pra gente. Show de bola. Coloca aí, show de bola. Rádio Jornal FM 91,3 e você está participando. Eu quero que você participe também pelo YouTube da Jornal. Qualquer canto de Aracaju, Sergipe, o Brasil e o mundo nos vendo e nos acompanhando aqui nessa emissora que tem o comando geral de José Arinaldo de Oliveira Filho. Durante toda a tarde até 9h30 da noite comigo, Luciano Lima Tavares, que hoje veio com a linda camisa do Vasco da Gama, que ele ganhou do doutor Ivan Soares, tá bom? Um abraço para todo mundo, futebol show na Jornal. E atenção, hein? Ontem, brasileiro da Série B, abrindo a 34ª rodada, tivemos ontem, em Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizontino, 1 gol de Tavinho, Botafogo de Ribeirão Preto, 1 gol de Guilherme Queiroz. Ontem, em Cuiabá, o Clube do Remo deu um passo de gigante para no ano que vem disputar a Série A, hein? Faltam 5 rodadas para 4 rodadas para outros, e o Clube do Remo ontem ganhou do Cuiabá, na Arena Pantanal, 3-1. Gol de Tadcides Neo Ferreira, e o outro gol foi marcado pelo jogador João Pedro. Remo 3, Cuiabá 1 para o Cuiabá, Carlos Roberto. Novo Horizontino 1, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Cuiabá 1, Clube do Remo 3. Hoje vamos acompanhar Atlético e América Mineiro, jogo às 4 horas já, na Arena Secrete, lá em São João del Rei. Volta Redonda em Curitiba, no Raulino Oliveira, às 4 horas em Volta Redonda, Paysandu e Avaí. Hoje no Curuzu, 18h30, Paysandu, que é lanterna, está numa situação difícil, enquanto o Remo tem tudo para subir para a Série A, o Paysandu tem tudo para ser rebaixado para a Série C. Em Criciúma, hoje, 8h30 da noite, tem jogo do Criciúma contra o Goiás, o estádio Heriberto Rilse. Amanhã, domingo, tem no Rei Pelé, às 4 horas, CRB e Atlético de Alagoinhas, ou melhor, Atlético de Goiás. Teremos Vila Nova e Ferroviária. Amanhã, 18h30. Na segunda-feira, tem 19 horas, na Arena Condé Chapecó, Chapecoense Operário, e às 7h30 da noite na Arena da Baixada em Curitiba, Atlético do Paraná e Amazonas. São exatamente 15 horas e mais 11 minutos. Teremos hoje a decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol da Série C. Já às 5 da tarde no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Londrina. Ouvindo a Jornal, você vai saber tudo desse jogo decisivo. E neste momento estamos acompanhando 33 minutos, não é isso aí? Jogo importante na programação campeã de audiência da Rádio Jornal. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes do amistoso do Brasil contra a Inglaterra, lá na cidade de Manchester City. A seleção brasileira que está sendo chefiada pelo presidente da Federação Sergipana, Milton Dantas, que está na Inglaterra. Vamos acompanhar hoje uma rodada decisiva pelo Campeonato Sergipano da Série A2. Agora, à tarde, jogam em Simão Dias, no estádio Albano Franco, Independente Simão Dias e América de Pedrinhas. Só cumprimento tabela. Também cumprimento tabela. No Geraldão, em Cristinápolis, Boca Juniors e Canidé. Jogo importantíssimo no estádio Souzão. Olímpico e Flamengo de Chaparatuba. No Barretão, jogo importante hoje, às 4 horas, Desportivo Aracaju e Gloriense. Quem vencer já vai estar na Série A do ano que vem. E amanhã no Adolfo Hollenberg, apenas cumprindo tabela, Rosário Central e Frei Paulistano.
pelo Sergipano da Série 3, semifinais. Hoje, no estádio João Hora, começando agora, Socorrense Esporte Socorro. É o clássico de Nossa Senhora do Socorro. Socorrense Esporte Socorro. O outro jogo da semifinal vai ser na segunda-feira, no SESI de Buqui, Marinense Estanciano. Os quatro, Esporte Socorro, o Socorrense, o Marinense Estanciano, esses quatro já estão garantidos na segunda divisão sergipana do ano que vem. Vamos começar agora destacando os clubes sergipanos. Vamos falar dos clubes sergipanos. A gente começa falando do Sergipe, o time do povo. 50 anos de Em nome de Guto Automecânica, qualidade com preço justo, só na Guto Automecânica. Faça seu orçamento sem compromisso e confira as condições especiais. Guto Automecânica, Avenida Nísio Azevedo, 900, no bairro Salgado Filho. Ligue 991621339. Um abraço para Guto, da Guto Automecânica. Trabalhamos também para Góis colchões terapêuticos e magnéticos. Os melhores do mundo. Fale com Paulo Góis, 988094313. Se precisar de uma fisioterapeuta, Paulo Góis tem. É a doutora Verônica. Ela vai até você na sua residência, no seu trabalho, você pode no consultório dela. Ligue 988094313. Estamos trabalhando também em nome da Farmácia Rodrigues, 37 anos a serviço do povo sergipano. Medicamentos pelo menor preço do estado, só na Farmácia Rodrigues do Givaldo Rodrigues. Está funcionando até as 10h30 da noite. De Pitu Remix. Ice da Pitu, beba com moderação. Estamos aqui comunicando também na Rádio Jornal, em nome da Imaca, quinzena do piso Imaca. Piso e investimentos a partir de R$ 22,90 à vista. Tinta latex balde R$ 83,90. Tudo isso na Imaca. Mariano Soberon, 435 Avenida Coelho Campos, 270. Trabalhamos também para as lojas Agro Camponês Terra e Água. Fica ali, na rua Maximiliano Geraldo Oliveira, 785, no Siqueira Campos, uma empresa aí do empresário Emanuel Franco Filho. Meus amigos, o Sergipe, hein? Ontem a gente divulgava de primeiríssima que o doutor Cláudio Barbosa renunciou à presidência do Sergipe. A gente deu de primeira. Foi a notícia que me passava ontem, assim que eu abri o programa Show de Bola meio-dia, o presidente do Conselho Deliberativo do Sergipe, Fábio Henrique. Foi uma bomba. E hoje, pela manhã, logo cedinho, eu estava aqui apresentando o programa Comando Geral da Informação, que eu apresento todos os sábados, de 6 da manhã até as 8. 7 horas da manhã, Fábio Henrique me passava a mensagem. Wilson, o vice-presidente Márcio Garcês também renunciou ontem à noite. Automaticamente, eu conversei com Fábio Henrique sobre a situação do Sergipe. Essa matéria foi hoje às 7 horas da manhã, exclusiva. Você vai saber tudo da história do Sergipe. Alô, seu Hamilton na Barra. O senhor foi dormir, só acordou 10h30 da manhã. Para quem não ouviu, ouçam só, entrevista exclusiva sobre o Sergipe, o que vai acontecer a partir de agora com o Sergipe. Exclusivo com o presidente do Conselho Deliberativo do Sergipe. Cláudio Barbosa entregou, renunciou. Ontem à noite renunciou também o Márcio Garcês, filho do Garcês. Então, para o torcedor do Sergipe. E aí, Fábio Henrique? É um advogado, foi conselheiro do Tribunal de Contas, mas por razões pessoais que eu compreendo, eu não vou aqui entrar no mérito das decisões do Conselho, porque o Conselho é soberano para tomar as decisões, mas compreendo as razões de Clóvis. Então, com a renúncia de Clóvis, o Estatuto diz que assume o vice-presidente. O vice-presidente é o meu colega Márcio Garcês, colega de PRF, filho de um grande amigo meu e de um grande amigo seu, de saudosa memória, o nosso querido Garcês, João Garcês de Andrade, que foi presidente do Vasco e que tinha um sonho. Todo mundo sabe que Garcês era
torcedor também do Sergipe. E aí, Márcio, ele alegou também questões pessoais, né, que eu também respeito, e ontem à noite ele comunicou ao Conselho que também estaria renunciando à condição de vice-presidente. E o que é que acontece a partir de agora é um esclarecimento importante para a torcida rubra. O que acontece a partir de agora? Eu, como presidente do Conselho, já inclusive encaminhei a documentação oficial para convocar uma nova eleição, provavelmente para a próxima semana. E por que uma nova eleição, Wilson? Sim. Porque eu acho que eu sou um amante da democracia. Então, se o Estatuto prevê a possibilidade de uma nova eleição, nada mais justo do que ela ser convocada e o Conselho decidir por maioria, por unanimidade, enfim, de forma democrática, aquele que será o novo presidente do Sergipe. Então, a partir de agora, os conselheiros que têm esse interesse de assumir a presidência do Sergipe vão se articular, naturalmente, e a gente vai definir terça ou quarta-feira, o mais rápido possível, para a gente fazer essa reunião extraordinária e convocar eleições diretas, democráticas, para aqueles que vão assumir a direção do Clube Esportivo Sergipe. Essa eleição, Fábio Henrique, quem foi eleito nessa nova eleição que vai acontecer lá no Sergipe, já que você está convocando uma reunião extraordinária já para a próxima semana, no caso aí na terça-feira, não é isso? Eu pergunto, o mandato vai até quando? Oi, Wilson, cortou aqui, eu acabei não ouvindo a sua pergunta. Sim, pronto, nessa nova eleição, o mandato vai até quando? Olha, quem foi eleito na próxima semana vai cumprir o término do mandato de Júnior Torres, que renunciou e que vai mais ou menos aí mais 1 ano e meio. Né? Então, o conselheiro que foi eleito na próxima semana, ele será eleito para terminar o mandato que foi iniciado pelo conselheiro Júnior Torres. E a gente espera, sabe, Wilson, com muita tranquilidade. Eu acho que o momento que o Sergipe está passando, e eu não vou aqui comentar decisões do Conselho, porque eu repito, o Conselho é soberano e eu respeito as decisões do Conselho. Mas o que eu tenho dito é que o Sergipe não vai conseguir avançar enquanto essas brigas internas elas continuem acontecendo. Houve muito problema, inclusive na reunião da última quinta-feira, se não me engano, que as contas de 2021 do ex-presidente Hernan Senna, diga-se de passagem, e até ouvi Paulo Roberto falar ontem, e ele tem razão, depois da era Motinha, o único presidente do Sergipe que concluiu os 2 mandatos, não foi só um, foram 2, foi Hernan Senna, responsável inclusive pela recuperação financeira do clube, por 2 títulos. E às vezes você vê todo esse trabalho não ser reconhecido. Isso eu não sei se de uma certa forma impactou também na decisão de Clóvis Barbosa, mas enfim, a decisão do Conselho é soberana, eu concordo, eu não concordo, eu sou obrigado a respeitar e eu farei sempre isso. O que eu acho é que está na hora de a gente começar a fazer a seguinte pergunta: por que é que ninguém consegue concluir o mandato de presidente do Sergipe? Tem questões financeiras gravíssimas, mas é uma marca muito forte, o Sergipe é grande, o Sergipe tem uma grande torcida. O que a gente espera é que com calma, com tranquilidade, na próxima semana, a gente consiga eleger uma diretoria e faça um pacto no Conselho, um pacto de paz, um pacto de harmonia, o que não significa que não haja questionamento, não é isso, mas questionamentos feitos com urbanidade, com respeito, porque ninguém, Wilson, está sujeito, e aqui eu não tenho autorização para falar por Clóvis, mas um homem que tem uma história como Clóvis, ninguém está sujeito a ir para a reunião do Conselho para ser xingado, ninguém xingou Clóvis, estou dando apenas um exemplo, ninguém está sujeito a ir para a reunião para ser desrespeitado, esse não é o caminho. Repito, não discuto as decisões do Conselho,
maioria vence em qualquer lugar, porque assim é a democracia. E é por isso que nós vamos convocar uma nova eleição, para que haja democracia e que o Conselho decida o que quer para o futuro do Sergipe. Ô Fábio, aquela festa que teve do Mais Querido na semana passada, foram colocados 200 bilhetes à venda no valor de R$ 1.000. Você tem mais ou menos quantos foram vendidos ou não? Olha, a festa, que por sinal foi muito bem organizada, né, pelo conselheiro Moisés, a quem cumprimento aqui pela organização. A rifa ficou, me parece que foi o Ramon que ficou à frente. Eu acredito, Wilson, pelo que eu ouvi na prestação de contas, que Ramon corretamente fez, foram vendidos, acho que 80 bilhetes. 80. O carro, eu sei que me parece que teve ainda um lucro para o clube de aproximadamente R$ 10.000. 10 mil. Repito, a festa foi muito organizada. A gente esperava um público maior, mas é preciso compreender o momento passado pelo Sergipe. E acho, viu, Wilson, é uma questão pessoal, até porque eu já disse isso no Conselho, que quem quer que seja que vá assumir o Sergipe precisa enfrentar. E o Conselho precisa ajudar também, porque se o Conselho não aprovar, não adianta. Nós precisamos entender o seguinte: ora, o mundo inteiro, vamos para o futebol brasileiro, o Brasil inteiro, os clubes com dificuldade estão caminhando para a SAF. Era isso que eu ia perguntar a você. Eu acho que chegou o momento de se transformar na SAF, porque senão você vê que o mandato aí do Júnior Torres, já teve Júnior, já teve agora o doutor Cláudio, já vem outro correndo o risco também de não seguir. Então, você não acha que a solução seria transformar o clube numa SAF-irão para acabar com tudo isso, Fábio? Olha, eu acho, Wilson, que alguma coisa precisa ser feita. O que não pode é continuar como está. E a SAF é uma alternativa. Lembrando que qualquer SAF, eu vou dar o exemplo agora recente do Confiança, que para aprovar a SAF precisou aprovar no Conselho, reunião ampliada. E vai ter uma reunião hoje no Confiança. Inclusive, ontem eu conversei com o futuro presidente, o Petrúcio, ele falava comigo ontem, ele disse que vai ter uma reunião importante hoje sobre a SAF, e aí eu já marquei uma entrevista com ele, ele vai estar ao vivo aqui amanhã no estúdio, marquei uma entrevista com ele amanhã, domingo, de 3 da tarde até 3h45, porque depois tem Campeonato Brasileiro, então amanhã, de 3 da tarde até 3h45, presidente Petrúcio Souza, presidente do Confiança, vai estar aqui no estúdio comigo amanhã, domingo, no Show de Bola, vai explicar tudo que vai ser definido hoje, a respeito da SAF do Confiança também, viu, Fábio? É isso, porque é um caminho natural, sabe? Mas eu sei que ainda há algumas resistências. Clóvis, inclusive, para ser justo, Clóvis tentou levantar esse debate e acho que quem assumir agora precisa dar continuidade. Fábio, você é a favor da SAF do Sergipe, Fábio? Eu claramente a favor. Ô Wilson, isso é o caminho natural do futebol brasileiro. O Bahia é SAF, o Santa Cruz é SAF, o Botafogo é SAF. Eu vi agora, ali hoje, viu, Wilson, que o Vitória está caminhando para uma SAF também, porque não há outro caminho. Sabe por quê, Wilson? Sim. Ou a gente faz uma SAF, ou vai ficar essa história todo ano. Chega o Sergipe, faz uma rifa para arrecadar dinheiro para pagar a folha do ano passado. E nós já estamos chegando em novembro. E a pergunta é: qual o time do Sergipe que vai disputar o campeonato no ano que vem? Esse ano foi certo por colocado, né, Fábio? Um monte de gente. E o Sergipe não conseguiu pagar a folha desse ano ainda. É assim que a gente quer que o Sergipe continue sempre? Se for assim, paciência. Tem que mudar. Tem que mudar, Fábio. Olha, você lembra que o Sampaio Correia até um dia desse foi campeão da Copa Nordeste, há alguns anos atrás, era a Série B, caiu para a Série C, caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro. O que eles fizeram? Logo chamaram, quer dizer, o time passa a ser, sabe quem está lá? Landim, que estava aqui para entrar no Confiança. Lembra de Landim? Landim, o Sampaio Correia, para se livrar da crise que está lá, foi para o Sampaio Correia Landim, que se reuniu com o pessoal do Confiança aqui, Fábio. Mas veja, eu não tenho dúvida que essa é a minha opinião, posso ser vencido porque num colegiado vence a maioria. Outra coisa que Clóvis, eu vi inclusive a entrevista dele com você,
e participei de uma reunião com um grupo de investidores de fora do estado em relação à situação do estádio João Hora. Ora, o Sergipe tem um patrimônio extraordinário, mas que tem lá mais de 30 anos sem se colocar uma pedra. Então, é preciso discutir essas coisas. Agora, discutir com maturidade, discutir sem radicalismo, né? Discutir sem briga, sem confusão e com argumentos. Quando a discussão é feita com argumentos, é uma discussão salutar. Então, é um desafio enorme, porque futebol, você sabe que eu milito na política. Na política você trata com interesses, você trata com razão. Futebol é paixão. E quando você trata com paixão, muitas vezes a razão é deixada de lado. Acho que é um momento muito difícil, mas vamos aguardar a semana que vem. Então, a decisão foi importante, agradeço você ter me ligado, porque tem muita gente que não é obrigada a conhecer como é que funciona o estatuto e há muitas especulações. Então, oficialmente, como é que está a situação do Sergipe? Clóvis renunciou, o vice-presidente Márcio Garcês também renunciou e o Conselho Deliberativo está convocando eleições para a próxima semana para que o Conselho, de forma democrática, decida quem vai ser o novo presidente do Sergipe. Ô Fábio, se por acaso não aparecerem nomes, o Sergipe poderia, você como presidente do Conselho Deliberativo, você poderia sugerir, caso não apareçam candidatos, tudo pode acontecer, eu sei que vão aparecer candidatos. Caso não apareçam, existiria a possibilidade de você, como presidente do Conselho Deliberativo, tentar fazer uma junta governativa para dirigir os destinos do Sergipe até se resolver toda essa situação? Olha, o Estatuto não prevê essa possibilidade, mas o Conselho ele é soberano. Veja, eu acredito que é uma ideia, até tem um conselheiro, Jonathan, que apresentou um projeto interessante, né? Eu acredito que é uma ideia bacana, para que você divida responsabilidades, para que você divida opiniões, mas vamos aguardar. Os conselheiros têm o direito de escrever as suas chapas, de participar do processo eleitoral. Muita gente pergunta, por que o presidente do conselho não assume? Porque eu acho que não é democrático. Se o estatuto prevê a possibilidade de eleição, bora fazer eleição, para que o conselho decida, para lá na frente ninguém acuse o presidente do conselho de ter assumido de forma ditatorial, etc. e tal. Então vamos aguardar, vamos ver o que é que o conselho vai decidir. Acredito que na próxima semana, aliás, será na próxima semana, a gente já faça essa reunião, porque o clube não pode ficar também nessa instabilidade. Porque você imagine, Wilson, Sim. Imagine você é um empresário, e aí você é convidado para investir no Sergipe. Aí você vai investir no clube que não tem um presidente, nenhum presidente fica nessa instabilidade, nessa confusão. Ninguém vai investir desse jeito. O Sergipe, a primeira coisa que o Sergipe tem que ter agora é estabilidade. É você saber que vai começar uma conversa, que a conversa vai ter começo, meio e fim. Senão vai ficar, meu irmão, nessa confusão toda que a gente tá vendo aí. Então vamos aguardar para ver o que é que acontece na próxima semana. Ô Fábio, quantos conselheiros tem o Sergipe hoje? Quantos sempre têm participado das reuniões? Nós temos 55 conselheiros. Acho que semana passada houve a renúncia de um conselheiro. Infelizmente a gente não tem, para você ter uma ideia, Wilson, e eu defendo também que haja uma mudança no regimento, porque pelo regimento você só pode eleger conselheiros quando há eleição regular da presidência. Nós não temos mais conselheiro suplente, todos já foram chamados. E há um movimento, inclusive, que a gente tem ouvido nos bastidores de renúncia de outros conselheiros. Então veja o momento que o Sergipe está passando. E a pergunta que tem que ser feita é o seguinte: o que está errado nisso? O que é que está errado nisso? Não está certo um time como o Sergipe, da grandeza do Sergipe, você tem os conselheiros todos pedindo para sair, para renunciar, não tem mais conselheiro suplente.
Então, alguma coisa eu acho que precisa ser feita. Se eu puder contribuir de alguma forma, bem. Se não puder, não tem problema, né? Eu vou respeitar sempre a decisão da maioria. Ô Fábio, nessa eleição que você, inclusive, está convocando aí os conselheiros para uma reunião extraordinária na próxima terça-feira, se aparecerem os nomes, quem tem direito a votar? Só esses conselheiros ou sócios torcedores também terão direito ou você ainda não tem essa informação? Não, quem tem direito a voto é só o Conselho. Só, né? Que é uma outra coisa que eu acho que o Sergipe precisa evoluir para que o sócio torcedor também tenha direito a voto. Mas nesta eleição, somente como é uma eleição, digamos assim, uma eleição tampão, né, para cumprir o término do mandato, nesta eleição, só quem tem direito a votar são os conselheiros. E tem que agilizar, né, Fábio? Porque o Campeonato Sergipano já está prestes a começar daqui a menos de 90 dias, né, Fábio? Então, o Sergipe, mais do que nunca, o Fício já tem treinador, Itabana já tem, Lagarto já tem, os times já estão se preparando. E o Sergipe, até agora, está tentando ver se consegue pagar salário do mês de agosto ainda, né, Fábio? É isso. Essa é a preocupação também. Primeiro, nós temos que encontrar uma fórmula de pagar, porque esses profissionais que estão aí, eles trabalharam, se foram bem ou mal contratados, eles não têm culpa disso, eles precisam receber, porque são trabalhadores e precisam receber pelo trabalho que fizeram, e você fazer um time novo. Agora, eu tenho um detalhe, você sabe que essas coisas rodam. Sim. Ora, qual é o jogador, o treinador que vai ter interesse de vir fazer um projeto no Sergipe hoje, sabendo que pode ficar sem receber salário, sabendo que o presidente que o contrata pode não ser o presidente da sequência do trabalho, enfim, essa instabilidade ela só prejudica. Ano que vem nós só temos Campeonato Sergipano e a Série D, né? Não temos mais nenhuma outra competição. E aqui, com todo respeito, até porque o dirigente é um amigo que eu tenho muito carinho, com todo respeito, o América de Propriedade tem Copa do Brasil. Um calendário que o Sergipe não tem. Copa do Brasil vocês não têm. Copa do Brasil que o Sergipe não tem, com todo respeito. Por quê? Porque nós fomos sétimo colocados no Campeonato Sergipano. Então, alguma coisa precisa ser feita. Registro aqui, Wilson, que recebi ontem a ligação do presidente da federação, o Miltinho, que está lá em Londres, acompanhando a seleção feminina de futebol. E Miltinho preocupado. E eu estou dizendo isso aqui porque, como futebol se mexe com paixão, eu ouço muita gente dizer, Miltinho é confiança e não ajuda o Sergipe. Olha, Miltinho hoje ajuda muito mais o Sergipe do que o Confiança. Miltinho tem se preocupado com o Sergipe muito mais do que muito torcedor do Sergipe. Olha, teve ontem, Fábio, um amigo nosso que chegou e disse bem assim, rapaz, quem devia assumir o Sergipe para salvar o Sergipe ia voltar a ser aquele grande clube, era Miltinho. Eu disse, mas Miltinho é presidente da federação. Ele disse, rapaz, eu estou dando apenas um exemplo. Se um cara como Miltinho assumisse o Sergipe hoje, o Sergipe ia bombar. Porque, pelo que você vê, o que é Miltinho hoje à frente do futebol brasileiro, não é isso, Fábio? É isso, veja. Aí, por que eu estou dizendo isso? Por um dever de justiça. Veja, o time do coração, cada um de nós tem um time, claro. Você tem o seu, eu tenho o meu. Isso eu até sempre cito isso, Wilson. Todo mundo sabe, eu nunca neguei, desde quando me entendi por gente que era torcedor do Sergipe, e quando eu comecei no rádio, fui escalado por você para ser repórter setorista do Confiança. Foi. Você ligou para Fernando França, de saudosa memória, disse, olha, estou mandando aí um menino para fazer a cobertura do Confiança, trato o menino bem. E Fernando me tratou com muito respeito, porque eu também, como profissional, respeitei o trabalho que eu estava fazendo. Então não importa, Miltinho tem ajudado muito ao Sergipe, nós precisamos ser justos com isso. E ele ontem me ligou preocupado, né, com essa situação,
da renúncia do presidente Clóvis Barbosa de Mello. Mas, enfim, vamos acompanhar o que é que acontece aí essa semana. Mudando de assunto. Pronto, aí já mudou de assunto porque a gente foi entrar na política, né? Mas o assunto aqui é o futebol. Um abraço para o meu querido Fábio Henrique. Essa entrevista eu fiz hoje pela manhã, exclusivo, 7 da manhã, no Comando Geral da Informação do sábado, que eu apresento aqui de 6 às 8. Deu para sentir aí o clima no Sergipe, viu? Fábio Henrique está convocando todo o Conselho Deliberativo, todos os conselheiros, reunião extraordinária, assembleia extraordinária para a próxima terça-feira, para mostrar a situação do clube. Sergipe não tem presidente, Clóvis Barbosa renunciou, o vice-presidente Márcio Garcês renunciou, a batata está quente nas mãos de Fábio Henrique, que é o presidente do Conselho Deliberativo. O que ele já colocou no aí, eleições para o Sergipe, ainda essa semana está começando. De hoje a hoje você já vai saber que é o novo presidente do Sergipe. Vai ter que ter eleições. E aí vão estar abertas inscrições para aqueles que desejarem concorrer à presidência do Sergipe, para cumprir o mandato tampão, que é em torno de 1 ano e meio ainda do Júlio Torres. Foi o que ele disse. Ou o Sergipe se transforma em SAF, ou vai continuar assim, nessa pendenga. Tá bom? Então, coloque aí no seu YouTube, Show de Bola, Rádio Jornal, FM 91,3 e siga com a gente. Até às 4, Show de Bola. Das 4 até às 9h30 na Jornal. Corinthians e Vitória, às 4 horas, direto de Salvador. Às 5h30, direto do Rio. Fluminense Internacional. E às 7h30, direto de Fortaleza, jogo em que o Flamengo pode retomar a condição de líder do Campeonato Brasileiro.